Galera, não, não adianta, porque não adianta dizer. É, o pessoal falando de derrotabilidade e vitoriabilidade, né? Sobre a questão da pregação não encaixa muito. Porque nós não temos que só levar em consideração o fato de que, de repente, é melhor para a igreja que a saída não seja tão traumática, esperar o argumento dos mandamentos e sair depois. Porque, eventualmente, os argumentos podem ser fáceis, então, eventualmente, o melhor para a igreja seria outra coisa. Não. Seria, eventualmente, esperar. Não. Sair, sair da igreja em havendo a possibilidade de grande escândalo argumentativo é válida também. É uma posição válida. Entendeu? Então, como se isso não fosse o melhor para a igreja também. Isso era o melhor para a igreja. Tá? Vou evitar escândalo, é o melhor para a igreja, No caso, em derivação das probabilidades. Então, era o que tinha que fazer mesmo. Aí, primeira coisa. Aí, segunda coisa. Mas o argumento fácil eventualmente ficaria. Então, para não correr risco, porque eu entendo que haveria. Não sei se é isso que eles estão dizendo, ficaria muito confuso, porque, por exemplo, assim, eu teria que evitar o grande conflito argumentativo, mas num segundo momento, vocês estão dizendo que então eu teria que voltar rapidamente, não, no caso ainda não para falar dos mandamentos, mas para ficar algo mais palatável no sentido de que a saída fosse menos traumática, mas aí que tá, depende, porque aí já teria mudado a premissa sobre a questão mandamental. Então, quando eu voltaria, não adiantaria fazer, porque eu não concordaria com a doutrina da igreja. E aí eu já tinha saído, então eu não iria fazer o período transacional, o período transicional, ou o período transitivo. Então eu já não faria, eu fiz de outra forma o período transitivo. Né? Então, assim, na verdade não está encaixando muito, porque justamente o melhor para a igreja, então, o melhor para a igreja é não correr riscos. Depois pode ser problema. Não adianta eu ver um pessoal dizendo assim, não, porque não sei, a pessoa é narcisista. Não, porque não adianta ser narcisista se eu não aceitei a competitividade. Então isso não é inteligente dizer isso. Né? Não, porque eu sou uma pessoa narcisista. Se você compete contra quem não compete, não adianta ter todo o narcisismo do mundo, que não vai adiantar rigorosamente nada, porque você precisa ter o aval da pessoa. E isso eu já falei no canal, o que inclusive descaracteriza também a competitividade. Mas não só isso. Também não adianta ser narcisista e tentar, no caso, prevalecer nessa questão do risco argumentativo, quando eventualmente o risco é grande. E que aí é complicado porque demanda o meu comportamento. E se o meu comportamento não for bom, olha que interessante, se o meu comportamento não for bom, muda o que é melhor para a igreja automaticamente, porque muda a interpretação. E essa é a verdade. Muda a interpretação de acordo com a situação. Então, ainda levou um tempo para obedecer os mandamentos, veja. Então, não podia, porque vocês estão tentando fazer a cobrança desde o começo, quando só começa a obedecer os mandamentos em 2021, então vocês não têm como fazer. Vocês só poderiam fazer essa cobrança a partir de 2021, que foi justamente ali o que o Criminal fez. Não que não houvesse ainda outros problemas que surgiram depois. Agora, o melhor para a igreja é analisar. Então, peraí, o melhor para a igreja é analisar riscos. Eu tenho que fazer justamente a análise de riscos. Então, é isso. Apenas depois isso poderia ser provado em contrário, se eventualmente fosse fácil de responder. Mas eu fiz o melhor para a igreja, na verdade. Isso aí foi cumprido. Eu vi o que era melhor e em análise de riscos, a chance maior era de escândalo argumentativo do que não. E a chance maior era eu não conseguir lidar com isso do que sim, né? Do que conseguir. Então vocês estão errados. Não é isso. A minha análise é essa. Agora, num outro sentido, né? Aí tem a questão da análise sobre a espera e como a questão de se conferir os mandamentos para as pessoas. Mas aí vocês um pouco fazem uma interpretação meio exagerada, no sentido que vocês falam que eu aceito que apenas na questão da facilidade, mas então eu evitei correr o risco e eu estava certo. Reconhecendo que se provar o contrário depois, pode ser que eu estivesse errado. Mas o que eu estou querendo dizer é que na questão dos mandamentos eles falam assim, não é só receber, porque eu poderia receber e não falar no primeiro momento, isso seria o melhor para a igreja. Então não é que você tem que dar oxigênio. O que me falaram era no sentido de esperar novas informações para dar vida para as pessoas, ou seja, já falar a informação de bate-pronto porque elas precisariam, mas eu não poderia fazer isso. E isso não seria o melhor para a igreja, então. Está errado sobre a questão de, ah, de fazer o melhor ali para as pessoas. Não é isso.
Porque vocês falaram já para falar do primeiro. Eu teria que esperar o argumento para falar e para conferir isso às pessoas já no primeiro momento. O que não é verdade, o que eu não aceito. É o máximo que eu poderia fazer justamente. É uma saída, vamos dizer, menos traumática. Se eventualmente isso se comprovasse depois, mas ao mesmo tempo o melhor para a igreja era a análise de riscos e eu fiz certo. Eu não poderia ser criticado em relação à análise de riscos e eu fiz o que era melhor para a igreja. Ah, isso pode ser provado em contrário? Pode, porque eu posso errar na análise ali de riscos. Pode prevalecer no final a possibilidade, se ela ocorresse, de que aconteceria um risco menor e não um risco maior. E que aí que tá, e ainda não só era um risco complicado pelo risco em si, mas porque demandaria o meu comportamento. Ou seja, ainda era o risco de que se eu não tivesse ali o comportamento mais adequado, eu não conseguiria fazer a proteção das pessoas, o que confirmaria também a minha tese. Mas eu estava pensando ainda numa outra possibilidade. Deixa eu pensar. Bom, não, por enquanto esse vídeo ficaria apenas para esse complemento e dizer que sim, a minha atitude não foi errada, não. Porque depois eles estão tentando dizer assim, não, mas então, se você analisou o risco, mas então você não pode depois voltar atrás nisso e dizer que eventualmente você estava errado na hipótese de ser um risco menor. Eu falo, não, só se isso for comprovado. Só se for comprovado que o risco seria menor. Aí pode ser que eu aceitasse essa porção. Né? Mas esse risco seria feito a posteriori. Se provar, sim, pode ser que esteja errado, porque de repente pode ser que poderia significar no sentido que eu deveria ter insistido e acreditado na hipótese menos provável. E às vezes, sim, porque às vezes nós temos que justamente assumir riscos. Se eventualmente se provar que isso não aconteceria e ocorreria o risco maior, comprova totalmente o meu comportamento. É só isso que eu estou tentando dizer. Né? Poderia verificar, nesse caso, uma não aposta ali na situação menos provável. E aí, isso poderia. É que tá, na verdade, eu só admiti isso. Né? Então, não, mas a pessoa narcisista. Não, mas não, na verdade, eu estou caracterizando a lógica. Né? E se realmente ocorresse algo difícil, na verdade, não caracterizaria nenhuma da minha. Não caracterizaria nenhuma responsabilidade da minha parte. Nenhuma de minha responsabilidade. Então, isso fica esse complemento no canal. Valeu.